Boa noite, igreja. A paz de Cristo. Me sinto honrado, pelo convite do querido pastor Robson. Obrigado, viu? Pastor Samuelson, os queridos irmãos Gilvan, William, suas respectivas, a esposa, a noiva, também do querido amigo, irmão em Cristo, William, estão aqui presentes também. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. E me apresentando, meu nome é Leandro de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, eu sou cristão, batista, salvo e remido no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Já há muitos anos, graças a Deus, casado, pai, tenho minha profissão, sou advogado, sou empresário. E por que eu estou falando isso? Estou falando de vida, A vida, a minha vida, família, aquilo que nós tanto amamos, protegemos. E cada um de vocês, tenho certeza, que tem as suas histórias, tem as suas famílias, esposas, tem seus maridos e vice-versa, seus filhos ou netos, seu trabalho, a sua história de vida, e tudo isso, nós como cristãos, colocamos tudo isso sob o domínio de Cristo nas nossas vidas. Isso é inquestionável, essa verdade absoluta. Meus amigos, meus irmãos, o que eu venho aqui falar para vocês é o que eu via de regra em toda a palestra, em todas as igrejas que eu tenho passado, ou mesmo quando não é igreja, eu falo também isso. Nós estamos enfrentando, se não é o maior desafio, é um dos maiores desafios que a igreja, em toda a sua história, já enfrentou. Sim. Vocês são privilegiados. Deus escolheu vocês para passar por este momento. E se Ele nos escolheu, quem somos nós para dizer que não iremos? Nós vamos, estamos aqui. Estamos enfrentando uma das maiores batalhas que tem nos ameaçado enquanto igreja, enquanto famílias, tem ameaçado as nossas crianças, as nossas vidas. Só que o interessante, como vocês sabem, o inimigo ele é astuto, ele veio para roubar, matar e destruir, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Só que ele não é um ser, digamos assim, despreparado. O inimigo ele existe desde a fundação do mundo. Ele tentou se colocar no lugar de Deus, e ali surgiu uma primeira revolução. Ele foi expulso, levou muitos com ele. E, durante todo esse tempo, ele vem agindo para tentar nos destruir. Ou seja, toda a história desde a fundação do mundo. E ele está aí e continua a agir. Será que um ser desse, ele não tem um preparo muito maior do que o nosso, humanamente falando, para nos destruir? Tem. É importante que nós venhamos reconhecer a força do inimigo. Mas, claro, nós temos o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, que cuida de nós, que nos ama e que nos protege desse inimigo que quer nos destruir. E essa guerra que nós estamos enfrentando hoje contra esse inimigo é uma guerra muitas vezes silenciosa, imperceptível, que muitos, às vezes com o decorrer do dia a dia, o trabalho, tantas preocupações diárias, acordar, trabalhar, cuidar do filho ou cuidar do neto, enfim, são tantas coisas que às vezes nós não percebemos e estamos até sendo levados. E aí gravem isso aqui, por certas ideias, ideologias, novos comportamentos, novas falas, enfim, um novo espírito que está aí e a gente não percebe. Por quê? O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz, e ele não vai chegar assim,
diretamente: olha, eu vou te enganar, eu quero te destruir. Ele não vai fazer isso, porque você não vai cair. Ele vai vir de uma maneira bastante silenciosa, com ideias que muitas vezes você não percebe, onde há, muitas vezes nessas ideias, uma embalagem muito bonita, mas ali dentro, por trás disso, está a destruição. Eu quero ler aqui para vocês, antes da gente entrar ali no slide. Aqui está em Colossenses 2, 8. Colossenses 2, 8. Onde há um alerta para o povo de Deus, à época. E diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou ler novamente. Olha a preocupação já na fundação da igreja. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu quero que vocês guardem isso aqui. Sabe por quê? Olha, o nosso comportamento do ser humano, do homem, da mulher, da família, ele vai seguir determinadas influências. Quer queira ou não, quer conscientemente ou inconscientemente, você age de acordo com muitas influências que nós temos em sociedade. Sim. Quando as pessoas dizem: não, eu penso por mim mesmo, lê do engano. Lê do engano. Porque ideias e ideologias surgem para nos influenciar, para nos fazer pensar de certo, tal modo ou de outro, e assim, além de pensarmos, nós externamos esse pensamento e nós nos comportamos como tal. E aqui é essa mensagem: cuidado, porque se você tira Cristo, se você tira a palavra de Deus, se você tira a cultura cristã, se você tira a verdade absoluta de Deus, conforme Cristo deixou, e você coloca a vã filosofia humana, vai dar errado. Vai dar errado. Vocês vão se desviar daquilo que é absoluto, que é verdadeiro, que não abriga nenhum tipo de relativismo, e você vai entrar por um pensamento agora mais humano, humanista, que aí são ideias, correntes filosóficas segundo a visão do homem. E aí eu digo para vocês, uma vez, Satanás quis se colocar no lugar de Deus. O homem também tenta se colocar no lugar de Deus, para desvendar os mistérios da humanidade, do mundo, do universo, do próprio homem, e isso é muito perigoso. Outra passagem que eu quero ler aqui para vocês, que tem a ver exatamente com a questão do comportamento. O que isso pode resultar? Porque uma vez que nós nos comportamos enquanto indivíduos, enquanto família, a família que forma a sociedade, obviamente que nós teremos aí, dentro desta composição complexa, uma cultura na sociedade, ok? Esta cultura, se ela tiver uma maior influência cristã, ela vai ser uma cultura que vai ter uma prevalência da palavra de Deus naquela sociedade. Não, mas vamos fazer o seguinte: o Estado é laico. O Estado é laico. Eu só sou crente da minha igreja para dentro. Eu só sou crente da porta da minha casa para dentro, porque daqui para fora o Estado é laico, eu tenho que respeitar as outras opiniões. Não, você pode até ouvir, mas eu vou falar a verdade de Deus que é absoluta.
Eu não vou negar o Cristo e as palavras absolutas, verdadeiras, não relativas, que Deus deixou para nós. Não. Se Ele falar as mentiras do mundo para mim, eu vou falar as verdades absolutas de Cristo para Ele. E dentro desse contexto que se forma na sociedade, eu vou pegar aqui em Mateus 27, ou melhor, 26, 57, que diz o seguinte: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. É só isso que eu quero ler aqui para vocês desse versículo. Mas, Leandro, você é aquela pessoa que vai pegar um versículo para poder trazer aqui uma mensagem? Não, vocês vão entender. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, para onde se haviam reunido os escribas, os anciãos. Ok? Já em Mateus 27, apenas no primeiro, no 1, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e o amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O que isso tem a ver com o que você está falando aqui, Leandro? Olha, quando Jesus passou aqui entre nós para cumprir a sua missão, entregar a sua vida por nós e nos salvar, havia um mundo, havia uma sociedade, havia uma cultura, havia um pensamento, e mais do que isso, inclusive, havia um sistema dominante de interesses. Ora, nós temos ali o sumo sacerdote, nós temos ali quem? Os poderosos de Roma, nós temos os fariseus, os saduceus, e sabe o que é isso? Grupo de poder, sim. Grupos de poderes que naquela época influenciavam a sociedade, não queria perder o seu status. Os grupos religiosos, os fariseus, que tinham contato direto com Roma, que tinham seus privilégios, e estava ali dominando aquela sociedade, e de repente chega um homem simples, com verdade simples, falando para o povo, e começa a arrastar multidões. Não foi isso que aconteceu? Jesus começou a arrastar multidões, e claro, aquilo ali começou a incomodar. Gente, do ponto de vista meramente humano, eu não estou falando da promessa, nós sabemos por que Cristo foi crucificado. Mas do ponto de vista humano, de Roma, dos sacerdotes, dos fariseus, sabe por que eles queriam matar Jesus Cristo? Apenas interesse político, interesses de poder. Sim, porque aquele homem simples estava ameaçando a posição deles. E isso incomodou, e por isso, humanamente, eles perseguiram até o ponto que entregaram o nosso Senhor Jesus Cristo para que fosse julgado, condenado e crucificado conforme o julgamento humano. Essas coisas sempre aconteceram. Hoje nós temos, atualmente, no nosso contexto, grupos de poderes e influência da mesma forma. Grupos de poder e influência que não querem que vocês, cristãos, sejam as pessoas a influenciar a sociedade conforme a palavra de Deus. É isso que está acontecendo ou não está aí fora? Porque agora, inclusive, pastores, de acordo com decisões da Suprema Corte ou a interferência do Ministério Público, o pastor ele não pode mais falar qualquer coisa no púlpito, não. Vocês viram um pastor recentemente que teve que se retratar? Porque ele falou a verdade. Olha, pessoal, tem 2 empresas aí que estão incentivando a ideologia de gênero, relação entre pessoas do mesmo sexo, portanto, não compre mais dessa empresa. O Ministério Público foi lá, olha, se você não se retratar, nós vamos para cima de você. Aí o pastor teve que ir lá,
gravou ao vivo e teve que se retratar. O que é isso? É o que nós estamos enfrentando e que eu falo para vocês. O cristão e a sua missão contemporânea. Nós estamos enfrentando a maior guerra que está ameaçando as nossas famílias e a nossa fé cristã. É o gramscismo, é o marxismo cultural. Por quê? Aonde está essa guerra? Aí nós vamos voltar, pessoal, quando se fala muito de comunismo. Alguém aqui já ouviu falar de comunismo? Já, né? Algumas pessoas já ouviram falar aqui de comunismo. Pessoal, só para vocês terem ideia, historicamente, esse pensamento comunista matou mais de 200 milhões de pessoas em toda a sua história. 200 milhões de pessoas. Leandro, você está inventando isso? Não, são dados. Aqueles que tentam amenizar um pouquinho a situação dizem que foram 120 milhões, horas, como se fosse pouco. Mas os dados mais próximos calculam 200 milhões de pessoas assassinadas. Tem um caso chamado Holodomor, que aconteceu na Ucrânia, onde o comunismo chegou, e sabe o que é que eles fizeram? Expropriaram as terras das pessoas, coletivizaram as plantações, significa o que? Olha, aquilo que você planta agora já não é mais seu, pertence ao Estado. Você tem que entregar tudo para mim, e eu que vou dizer quanto você tem que receber se eu quiser te dar. Você não tem mais propriedade, a propriedade agora é do Estado. Sou eu que mando. E começou a retirar a capacidade de sobrevivência e de manutenção dessas famílias, dessas pessoas. Só que é mais perverso. Além de tirar a comida que as próprias pessoas plantavam, Joseph Stalin, na época, ainda fez o seguinte: e ninguém pode fugir daí. Isso se chama a grande fome ou a fome vermelha. Somente na Ucrânia, entre 7 e 10 milhões de pessoas morreram pela fome, mas foram assassinados, porque tiraram deles os alimentos e impediram que saíssem de lá para procurar alimento em outros lugares. Se tentassem fugir, eram assassinados ou levados para os gulags, que são campos de concentração de trabalho forçado. Mas, Leandro, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver porque esse mesmo comunismo lá atrás continua vivo entre nós, tentando nos estragar, só que com outros métodos. O método utilizado lá na Segunda Guerra era o método que se utilizava da guerra, a guerra armada, o meio bélico. A União Soviética, lembram? Agora é Rússia, a União Soviética. A cortina de ferro, em que eles tomaram vários países, massacrando as pessoas. Sim. E essa ideia surgiu lá em Karl Marx. Aí a gente volta um pouco atrás. Vou resumir aqui. O Karl Marx, ele tinha uma ideia que ele olhava para a sociedade da época e ele entendia que os trabalhadores eram como se fossem escravos. Estavam ali sendo explorados. E que aqueles que tinham os meios de produção, ou seja, os empresários, eram miseráveis, estão explorando os trabalhadores. Então tem que se ter uma revolução. Karl Marx ele entendia que a cultura de uma sociedade naquela época estava sendo influenciada pelo capitalismo. E esse capitalismo subjugava essas pessoas. Ou seja, o sistema econômico da época era que criava, influenciava na cultura e as pessoas aceitavam serem subservientes, escravos, na visão dele. E que, portanto, para ele teria que ocorrer uma revolução. E que aquilo, os meios de produção agora, ao invés de estar nas mãos de certas pessoas, deveriam ir para as mãos dos trabalhadores. Todo mundo agora é dono. Todo mundo agora é igual. Olha que bonito, olha que negócio bonito, né? Que vai funcionar, que é uma beleza. Então agora todo mundo é igual, todo mundo é dono, todo mundo... Enfim, isso não vai funcionar. E aí ele achava que esse sistema econômico tinha que evoluir do capitalismo para esse comunismo, revolução. Aí a União Soviética abraçou essa ideia e promoveu esses horrores. Porque qual é a ideia? Olha que interessante. Vamos pensar aqui vocês. Vocês trabalham, recebem seu dinheiro,
cada um recebe seu dinheiro por mês, e agora, Leandro, aqui, vamos dizer que eu seja adepto a esse tipo de ideia. E eu quero que todo mundo seja igual. E o que é que eu vou fazer? Olha, eu quero que todo mundo seja igual, eu sou bonzinho. Então, eu vou fazer o seguinte, todo mundo vai tirar tudo do bolso aí agora, vai me dar, porque eu sou o Estado, e eu estou mandando, porque senão você vai preso, e eu que vou decidir como isso vai ser redistribuído. É legal? É bonito isso, né? Vai dar certo? Nunca deu certo. Não deu certo lá atrás, não deu certo agora na Venezuela, não deu certo em Cuba, não deu certo na Coreia do Norte, nunca deu certo em lugar nenhum. O único resultado disso foram 200 milhões de pessoas mortas, sejam assassinadas diretamente, sejam através da fome, como também ocorreu na China, onde milhões de pessoas também morreram com o mesmo método. E aí, superada essa questão, quando os comunistas viram que isso não ia dar certo, por meio da força, da imposição, aí surgiu um cara chamado Antônio Gramsci. Por isso que nós falamos gramscismo, marxismo cultural. Surgiu Antônio Gramsci, ele italiano, um dos fundadores do Partido Comunista na Itália, e ele teve a ideia seguinte, ele pensou o contrário de Karl Marx. Enquanto Karl Marx entendia que o sistema econômico influenciava na cultura, ele já entendeu o inverso. É a cultura que incentiva o sistema econômico. Então, para que o comunismo possa avançar, é preciso destruir a cultura da sociedade ocidental, do mundo ocidental. E aí, através dessas ideias de Antônio Gramsci, foi que começaram a se desenvolver ideias de contracultura, de destruição da nossa cultura, e são os pilares: filosofia grega, direito romano e, principalmente, o que nos interessa, a cultura judaico-cristã. Para o comunismo avançar, tem que destruir isso. E essas ideias, o Antônio Gramsci, ele desenvolveu enquanto estava preso. Mas olha que interessante, né? O cara era comunista e o próprio comunismo assassinou ele. É assim que eles são. Eles matam, inclusive, a eles próprios, quando estão interessados em ascender ao poder ou continuar no poder. É assim que funciona. E aí, através dessa ideia de Antônio Gramsci, foi que se desenvolveu aí a Escola de Frankfurt, que é uma universidade, e o Marcuse, a gente fala de marcusianismo, teve uma grande influência a partir daí. E essas ideias começaram a se espalhar pelo mundo. Guerra cultural, destruir a família, destruir a fé cristã através da cultura. E é por isso, trazendo para hoje, que nós vemos o quê? A música, as produções culturais diversas, aquilo que passa em novela, aquilo que passa em série, Netflix, animações diversas, aquilo que acontece na escola dos nossos filhos é o resultado disso que surgiu lá atrás. É por isso que você vai ver hoje criança sendo forçada a se beijar na escola por um professor. Vocês viram esse caso? É por isso que lá no Cabula, meninos de 11, 12 anos e meninas estavam sendo forçadas pelo professor a se beijar em sala de aula. E se fosse menina com menina e menino com menino, ainda ganhava dinheiro. Aqui em Salvador, uma escola pública também, vocês vão ver aqui, travesti na escola, fazendo striptease, sim. E não é escondido do diretor, do professor, não. A própria escola promovendo isso, striptease. Em escola de criancinhas com 5, 6 anos de idade, um travesti também estava lá com essas criancinhas e disse o seguinte: olha, esse negócio de menino e menina não existe não, é o quê? É preconceito. E isso não são casos isolados. Certo? É isso que o cristão tem que ter em mente. Não, isso aí aconteceu ali. Não é. Está espalhado. A nova produção do Porta dos Fundos, não sei se alguém viu, agora vai retratar um Jesus Cristo, entre aspas, aqui, que vai num prostíbulo. Ano passado foi a mesma coisa. Eles fizeram outra aberração. Agora o Superman, ele é bissexual. Mas, Leandro, o que eu tenho a ver com o Superman? Eu sou adulto, eu nem ligo, eu sei que o Superman nem existe. Eles querem atingir quem? As criancinhas.
É onde eles querem, é onde eles atacam. E a estratégia por trás disso é a destruição. Gente, a nossa mente, ela trabalha, a nossa razão, ela trabalha traduzindo ou enxergando os símbolos. Símbolos, simbolismo, símbolos. Então, quando nós lemos a Bíblia, aqui nós temos símbolos, as letras, as palavras, signos, a gente entende, a gente lê. Quando a gente olha a Bíblia, isso aqui também tem um significado. Quando a gente, mesmo para quem não é, nós temos aqui entre os cristãos, né, no Brasil, católicos e evangélicos, mas mesmo quando nós vemos um crucifixo com Jesus Cristo ali, isso nos remete ao cristianismo. A gente concorde ou não com aquela imagem, mas nos remete, não é verdade? Ou se nós vemos uma Bíblia, uma escultura de uma Bíblia, ou um oratório, não importa. Eles estão retirando todas as simbologias, tudo aquilo que remete a Cristo, a fé cristã, eles estão removendo para que nós não tenhamos acesso. E de maneira imperceptível, a sociedade passa a se transformar em ateísta. Não vê mais Deus, não enxerga mais Deus. E aí vem outras estratégias destrutivas, que são essas produções que visam subverter ainda mais a mente humana, uma vez que ela se tornou ateísta sem saber. Bem, pessoal, olha, sobre tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, claro que para explicar de maneira aprofundada o que é marxismo cultural, explicar ainda a origem lá no nominalismo, enfim, são tantas coisas, mas eu prefiro ser mais prático. E depois, numa outra oportunidade, se houver, aqueles que se interessarem, eu venho aqui, passo um dia inteiro explicando essas questões de maneira mais profunda. Mas disso aqui que eu expliquei para vocês, vocês já ouviram alguém de maneira explícita, pública, capaz, de fato, de, ainda que num determinado grau, alcançar esse objetivo, falar assim: nós queremos destruir a família? Vocês já ouviram isso? Pode soltar o vídeo aí, Geice. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente: o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer: não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Pode pausar, Geice. Será que fui eu que disse ou ele mesmo falou? Vocês ouviram bem? Que nós temos que adotar uma estratégia antissistêmica. Ele quer dizer o que é isso aí? Antissistema. O que é que hoje ainda prepondera? É a família. Ainda. E aí eles entendem o seguinte: olha, enquanto estratégia política, em um dado momento a gente ficava assim: não, é porque nós queremos amar, nós não queremos o sexo desregrado, nós também só queremos ter família. E ele diz o seguinte: não, porque ali eles estavam enganando. Agora ele está dizendo: não, nós temos que radicalizar mesmo. Se a gente quer destruir a família, nós queremos destruir a família. Ele está sozinho ali, vocês viram a plateia aplaudindo? Sabe o que são ali? Muitos professores de escolas públicas, ensino médio, professores universitários, que levam essas ideias, sinto informar, para os seus filhos e filhas, e muitas vezes o pai e a mãe não sabem, porque o filho até tem, às vezes, vergonha de falar o que acontece na escola, tamanha promiscuidade ou absurdo. Então ele falou ali muito claramente: destruir a família.
Pode soltar, Geice. Se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Pode pausar, Geice. Olha, aí entra aquela polêmica. Quem está ouvindo aí a discussão, o debate, direita, esquerda, vocês estão ouvindo falar isso? Estão, né? Ele citou aí direita, né? Então não é Leandro que está falando, embora eu tenha a minha opinião e vocês vão saber. Ele falou aí que a própria direita é que faz questão de corrigi-los no erro estratégico dele, porque a direita diz o seguinte: nós não queremos que mexam com a família, nós protegemos a família. A família é a família cristã. A direita protege a família e a direita sabe que mexendo com a família, destruindo a família, destrói a sociedade. A direita afirma isso. E aí ele fala. Então a própria direita ensina. Então temos que destruir a família. Então está claro que o ponto de vista dele, ideológico, é de esquerda, que se contrapõe à direita. Sou eu que estou falando isso? Não. Está claro ali. Porque ele falou. Pode soltar, Geice. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer. Mas vamos lá. Pode soltar aí uma escola de Salvador, né, striptease, com o consentimento e organização da escola. Demônia, brava, sua ladrona! O negócio sensual! Minha boca quente vem, não tem hora pra sensual, minha boca quente. Escola. Querem destruir a família? Sim. Escola. Eu pergunto aos Queremos. senhores que estão aqui. Escola é para isso aí? Não. Vocês sabiam que isso estava acontecendo na escola? Não, né? Aí eu citei para vocês aqui, teve o caso da menina, recente também, a outra adolescente, que a professora estava tentando colocar na cabeça dela pensamentos ideológicos feministas, e a menina já não aguentava mais porque ela estava sendo perseguida na escola, e a mãe foi numa delegacia e denunciou. Alguém aqui viu esse caso? Mas, infelizmente, a maioria dos professores estão com o pensamento já subversivo. Por quê? Lembram que eu falei para vocês do marxismo que começou lá atrás, anos 60, anos 70, eles entraram nas universidades, nas escolas, e lá atrás eles formaram esses novos professores que estão aí. E esses professores têm o pensamento subversivo, eles não aceitam a cultura cristã, eles não aceitam a palavra de Deus, eles não aceitam aquilo que nós entendemos como verdade única e absoluta. E, portanto, em sua maioria, eles querem destruir tudo aquilo que é cultura cristã. E quando essa professora foi denunciada, o que foi que aconteceu? Os sindicatos foram logo em cima. Para proteger quem? A criança que é inocente? Não, proteger o professor. É isso que está acontecendo. E muitas vezes os pais e as mães não sabem. Pode soltar, Geice. Não é? Eu tô num mar de crianças. Socorro! Gente, vambora, gente, vambora! Chama no barquinho! Ih! Tá na hora do quê? Põe uma legenda aí, tá? Na hora do lanche. Quem quer me ganhar de dia das crianças? Gosta de mim, sim ou não? Toma, vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então, esse negócio de... Pode dar pausa, Geice, obrigado. Vocês ouviram? Eu estou inventando alguma coisa para que vocês escolham um lado? Eu estou mostrando para vocês. Eu resumi historicamente de onde veio, como evoluiu, gostaria de me aprofundar mais nessa parte teórica, mas não temos tempo, e chegamos aonde estamos. O inimigo, não podemos esquecer, o inimigo ele é astuto, ele quer destruir,
principalmente a família cristã. Se somos cristãos, aí que ele nos odeia. E o que ele vai fazer? Ele vai criar estratégias que se nós não estivermos preparados, nós não vamos enxergar. E a coisa evoluiu tanto que, olha, a Bíblia, ela é fundamental. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Aqui está a verdade absoluta, única de Cristo, que Ele nos deixou. Aqui, a revelação. Mas nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Porque, como eu disse, o Satanás está aí desde a fundação do mundo. E aí, de repente, cai um ser humano aqui de paraquedas, e ele vai viver no máximo aí 80 anos, passou de 80, 90, já está meio caquético, mas no máximo vai estar isso aí. Alguns ficam bem saudáveis ainda, 90 a 100, né? Mas, enfim, o que o ser humano vive. Aí você quer comparar um sujeito, um ser humano, e ele vai passar aqui, e ele vai querer explicar todo o universo de acordo com a sua concepção, tentando ser mais inteligente ou saber mais do que o Satanás. Não, no máximo ele vai ser usado pelo Satanás se ele não estiver com Deus. Ele vai ser instrumento do diabo. Agora, se ele estiver com Deus, obviamente ele vai ser instrumento de Deus. É assim que acontece. Basta a gente pegar as teorias que estão sendo desenvolvidas aí. Pode continuar, gente. Coisa de menina é o quê? Querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Pode pausar, gente. Então, a música para crianças de 4, 5, 6 anos de idade na escola, às vezes o pai sabe, a mãe sabe ou não sabe. A letra da música, no seu colinho eu quero dar uma sentada, então senta danada. Não, Leandro, mas é só uma música, as crianças são inocentes. Ah, meus amigos, não é assim que a mente funciona. A mente não funciona dessa forma. Existe um estudo que colocou centenas de pessoas para visualizar numa tela várias imagens passando de maneira rápida, onde você não conseguia identificar qual era a imagem de maneira específica, você tinha que ficar olhando para a tela. Várias imagens iam passando. E aí, algumas imagens elas se repetiam mais do que as outras. E, ao final, essas pessoas foram colocadas aqui como vocês estão. E aí, agora, de maneira lenta, as imagens foram passando para que cada uma escolhesse aquela que eles mais se identificavam. Pasmem vocês, a maioria escolheu, a imensa, mais de 90% escolheu aquelas imagens que mais se repetiam. O que é isso? Subconsciente. E o que isso tem a ver, Leandro, com o que você está falando? Quanto mais promiscuidade se vê, quanto mais subversão se vê, de maneira a escolher propositalmente ou não, sem querer ou de propósito, quanto mais se vê e se repete, as pessoas, o ser humano, eles vão passar a ter preferências àquilo ali. É assim que funciona. Ainda mais quando se trata de pecado. É assim que funciona. E aí, meus amigos, como eu quero mostrar os outros vídeos para vocês, a coisa está se desenvolvendo. Guerra cultural. E aí eles querem impor nas escolas, nas empresas. Tem empresas e tem escolas que já adotam a ideologia de gênero. É banheiro sem gênero. É linguagem neutra. Vocês já ouviram falar da linguagem neutra? Já, né? Então não existe mais menino e menina, é menine. Isso é coisa absurda. Tudo isso para quê? Leandro, isso é uma besteira, gente. É desconstrução. Desconstrução daquilo que Deus nos deixou como legado, como cultura cristã. Não esqueçamos, cultura cristã é comportamento. Ser cristão não é meramente pensar, é se comportar como tal, como cristão. E é isso que eles estão desconstruindo. A ideologia de gênero. E aí, eu quero trazer para vocês as novidades, porque a ideologia de gênero já está até batido, né? Além da questão que envolve a linguagem neutra, que essa é mais nova e absurda, que estão tentando impor aí nas nossas escolas, enfim. Eles estão agora defendendo uma ideia, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso,
de que criança e adolescente têm alguns direitos que vocês vão ficar abismados. Existe uma teoria que está sendo desenvolvida, já está avançada, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Sim, agora tem que normatizar o sexo. Normatizar no sentido legal. Direitos sexuais e reprodutivos. Mas não é só para adulto, não. Direitos sexuais e reprodutivos também para adolescentes e também para crianças. Porque, de acordo com estudos que estão sendo desenvolvidos aí e publicados em universidade, criança, não é nem adolescente, pastor Fábio. Criança também tem direito a sentir prazer sexual. Prazer sexual. E eles publicam isso como se fosse um estudo sério. E aí, qual é a estratégia? Leandro, isso vai avançar? Vai. Se deixar, avança. Só que esses direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles estão querendo colocar dentro da categoria de direitos humanos. Direitos humanos, sim, pai, mãe, sabe para quê? Para quando essa criança estiver na escola, sendo estimulado, porque inclusive tem algumas pessoas, até artistas, que dizem que criança tem que se tocar uma nas outras nas escolas. Se você tentar e for lá dizer, não, meu filho não, mãe, aqui você não se mete não, porque isso aqui é direitos humanos. Se você se meter nisso daqui, você vai ser presa ou vai perder a guarda do seu filho. Por quê? Porque direitos sexuais e direitos reprodutivos são direitos humanos. Entenderam aonde eles querem chegar? Mas, Leandro, isso é capaz de acontecer? Eu vou perguntar a vocês, as igrejas foram fechadas ou não foram? Foram fechadas. Eles mandaram tirar as Bíblias das escolas ou não mandaram? Mandaram, o STF. Mandou tirar as Bíblias das escolas. Eles criaram o crime de transfobia e homofobia ou não criaram? O STF. Criaram ou não criaram? Eu vou falar aqui como advogado. Está errado. Porque, de acordo com a Constituição Federal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, para que se crie um novo crime, um novo delito, um novo tipo penal, como se fala na lei, precisa passar pelo Congresso Nacional. Deputados e senadores. Mas, em nome do progressismo e da agenda gaysista, o STF vai lá, equipara o crime de racismo. Agora, se você falar qualquer coisa contra a união homossexual, eu não chamo de homoafetiva, é homossexual, aí você pode ser preso. Então, é capaz disso que eu estou falando aqui acontecer? Claro. Fica quieta a igreja para você ver. Seja crente da porta da igreja para dentro para você ver. Seja crente da porta de casa para dentro para você ver o que vai acontecer. E até a porta da igreja vai ser fechada. Eles estão loucos para fazer isso, vocês não têm ideia. Vocês viram também que o TSE, eles estão aí com uma decisão que vai proibir que pastores influenciem na política? Vocês viram isso? Alguém viu? Alguém lembra? Por quê? Porque eles não querem que vocês, cristãos, nós, possamos proteger a nossa cultura cristã, as nossas famílias. E aí é por isso que você vai ver aquele sujeito ali, dizer, sim, nós queremos destruir a família. Sim. Porque eles estão determinados a fazer isso. Indo para outro ponto agora, eu queria pedir para a Geice colocar agora o vídeo 1. Hoje eu inverti, né? Deu vontade de jogar o vídeo 2 primeiro, agora o vídeo 1. Olha, pessoal, o que eu estou fazendo aqui com vocês, enquanto o Geice se prepara aí... Quer saber a sua opinião? Pode dar pausa aí, Geice. Não é uma questão meramente política. Esqueçam isso. Política é consequência. Embora, por meio da política, eles estão fazendo isso conosco. Agora, o cristão tem isso aqui como verdade absoluta. Aqui é a minha verdade absoluta. Não venha para cá dizer, não, é porque pode ser pensar assim, porque... Não existe isso. Eu fiz uma pergunta recentemente para algumas pessoas que elas ficaram assim, porque é uma pergunta que causa confusão de primeira linha. Deus é democrático? Deus é democrático? Você vai discutir com Deus a verdade dele?
Não existe democracia com Deus. A palavra dele está aqui, ela é absoluta e acabou. Você tem que seguir. Ponto. Ah, não, porque tem que ter democracia, cada um pensa de um jeito. Aqui não. Aqui é Deus e acabou. É absoluto. E aí, meus amigos, eu quero que vocês assistam esse vídeo aí. Pode soltar, Geice. Quer saber a sua opinião sobre os altos índices de criminalidade no Brasil? Ai, meu Deus, as pessoas perguntam assim, agora você escreve uma tese, né? 5 dias falando. Ai, bom, gente, é que tem, assim, fica um pouco irônico o que eu vou falar e eu gosto muito de falar umas coisas um pouco, assim, do avesso, pra pessoa... Então, ela já começa assim, né? Ela é filósofa, professora universitária. Ela foi candidata ao governo de São Paulo em 2018. E você vê... é porque eu gosto de falar umas coisas assim meio do avesso. Tem alguma coisa errada aí. Do avesso? O que é isso? Mas vai lá, Geice. Filósofa, então o meu negócio é fazer pensar. Fazer pensar. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Pode pausar, Geice. Então, olha, eu sou a favor... É porque eu gosto de umas coisas meio avessas, assim. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. E ela já está até constrangida, porque ela tem vergonha do que ela pensa. E é esse tipo de gente aí que o Satanás está usando para tentar destruir a igreja, destruir a sua família, destruir os seus filhos. Porque ela diz que quer fazer pensar. E essa daí é professora universitária, e ela foi candidata no governo de São Paulo, ao governo de São Paulo em 2018. Olha, aquela camisa que ela está vestindo ali não fui eu que coloquei nela. Só para poder alertar. Ela que vestiu e está ali. É a escolha dela. Então, me diga com quem eu ando e te direi quem és. Isso é uma verdade absoluta, sem dúvida alguma. Vai lá, pode soltar aí. Eu sou a favor... Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Então, assim, eu não vou falar o que eu penso. A favor da pena de morte? Eu não... Pausa aí, Geice. O diabo. Né? O diabo, ele quer o quê? Enganar. Então, você vê que ela... Eu não vou falar o que eu penso. Horas. Peraí. Então, ela quer falar a verdade, eu não quer. Mesmo que seja um absurdo, ela quer o quê? Ela quer esconder. Mas ela, mesmo constrangida... Olha o que é que ela vai falar. Pode soltar, Geice. Não vou falar o que eu penso. Você é a favor da... Eu não vou falar o que eu pena penso. de morte? Eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da... Eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? Eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? Claro que não, né? Bom, não, você falou só de uma coisa, eu sou só a favor. Mas no Brasil não precisa, né? Porque a pena de morte está instaurada e ela não é legalizada. Mas a pena de morte está dada. A execução matabilidade é o nosso caso. A gente está no estado tem de alguma coisa a ver com o matança. tráfico de drogas, o combate... Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica. Vocês ouviram? Querem que eu volte de novo para vocês ouvirem direito? Precisa voltar o vídeo? Acho que não, né? Ela é a favor do assalto, mas quando assaltaram ela, ó. Mas, Leandro, mas ela não é uma louca isolada aí, não? Não é. Não é. É importante, e eu vou afirmar para vocês, ela não é uma pessoa isolada no mundo que pensa ela sozinha assim, não é. E aí eu vou entrar em uma questão, como o próprio o sujeito lá, né, o travesti que está naquela palestra, que diz que quer destruir a família, quando ele bem mesmo ele falou direita e esquerda. Gente, toda vez que você tira Deus da influência da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu estado, da sua cidade, do seu país, de uma cultura, e você, não, eu vou tirar Deus aqui porque eu sou cristão sozinho, e aí o Estado é laico. Não existe vácuo de poder e de influência. Se você tira Deus, vai entrar alguma outra coisa lá. E não vai ser boa. Quando romperam com Deus, lá atrás, os
ditos pensadores, quando lá por volta dos anos 1600, 1700, onde todo o conhecimento humano, a ciência, ela era desenvolvida e pensada e estudada com foco em Deus. Deus, Deus. Mas parece que algumas pessoas começaram a cansar disso. E aí, alguns sujeitos, eles pensaram, não, eu quero me colocar no lugar de Deus. O ser humano tem que ser o centro das coisas agora, do conhecimento. Então, vamos tirar Deus, vamos esquecer o teocentrismo, Deus no centro, e vamos colocar o homem. E aí vamos dar uma palavra bonita, humanismo. Humanismo, antropocentrismo. Eu prefiro chamar de antropoteísmo, que é o homem se colocando no lugar de Deus. E a partir de então, todo o conhecimento que foi desenvolvido com base em Deus, buscando Deus na ciência, agora é a visão meramente humana, o conhecimento humano, inclusive algumas teorias que chegaram ao relativismo, ao desconstrutivismo, que significa o quê? Olha, além de, daqui para frente, todo o pensamento ele vai ter que ser com o homem no centro, o antropoteísmo, ou centrismo, nós temos que desconstruir tudo que foi a ciência até aqui, que tinha Deus ali no centro. Aí, meus amigos, meus irmãos, vieram todas as revoluções culturais e pensamentos malignos, influenciados pelo Satanás, que criaram diversas correntes filosóficas. E eu digo a vocês, Leandro, o que são correntes filosóficas? São ideologias, pensamentos. Eles querem explicar o mundo, o comportamento humano, e eles difundem isso como se fosse verdade, e as pessoas passam a se comportar como se aquilo fosse uma verdade, a verdade do homem no lugar da verdade de Deus, só que a verdade de Deus ela é absoluta. A verdade do homem é uma mera teoria. E o desenvolvimento desses pensamentos foi que levaram, o relativismo levou até o Karl Marx, e que se desenvolveu para essas teorias, que chegou até o Gramsci. Que resultou nisso daí. Por isso ela é esquerdista, por isso ela é seguidora do Antônio Gramsci, por isso ela já foi do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, por isso que PCdoB, PSOL, PT, me desculpem se tem alguém aqui que ainda acreditava na esquerda, eu espero que deixe de acreditar. Porque na minha concepção, me perdoem, mas é aquilo, palavra de Deus, eu tenho que ser absoluto. Aqui não é questão de ser relativo. Ser de esquerda e ser cristão é impossível. Ou você não conhece o cristianismo, ou você não sabe o que é a esquerda. Porque se você souber o que é os dois, você não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque cristão não vai defender aborto, cristão não vai defender ideologia de gênero, cristão não vai defender estimular a prostituição, a sexualização de crianças, cristão não vai dizer que vê lógica no assalto. Cristão não vai dizer que quer destruir a família. Então você é uma coisa ou outra. Para ficar claro. Geice, pode continuar. Lógico no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. Eu não tenho dúvida que é justo. Pausa aí. E ela tem uma parte que ela fala aí que é porque assim, tem uma coisa que eu quero, eu não tenho, eu vou pegar de quem tem. Deixa eu ver aí, alguém aí tem alguma coisa? Deixa eu ver aí. Eu não tenho, olha, eu não tenho isso aqui, eu vou pegar aqui. Se você não... Aí é que está a situação. Quer justificar o injustificável. E aí vamos lá, a lógica ela vem nisso daí. Pode soltar, Geice. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular.
assalto. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. A família chegando em casa. É a lógica do assalto. A criança vendo tudo isso aí. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Foi aos prantos que a mãe recebeu a confirmação da morte da filha no Hospital da Restauração. Suzana Neves de Almeida, de 29 anos, foi morta na loja do segmento de rações em que trabalhava na comunidade da Matinha, em Abreu e Lima. O crime foi registrado pelo circuito interno da loja. A vítima estava sentada ao caixa mexendo no celular e fazendo anotações quando os dois homens aparecem. Com a arma na mão, eles anunciam o assalto. Suzana entrega o celular, recolhe todo o dinheiro do caixa e, quando está prestes a tirar o relógio do braço, recebe um tiro na cabeça. Outro disparo é feito, mas atinge ao... Lula, ele disse que não consegue mais ver o jovem sendo preso porque roubou um celular. Haddad diz que, se ele ganhar, vai promover o desencarceramento. Ou seja, colocar mais bandidos nas ruas. A mulher que vê a lógica no assalto. E todos eles caminham juntos, tanto é que ela saiu do PCdoB, foi para o PT, saiu candidata a governadora do Estado. Pessoal, o que nós estamos vivendo e o aprofundamento desta destruição, porque a destruição, ela avançou. Nós conseguimos, de uma maneira muito clara, a olhos vistos, basta pensar nos últimos 20, 30 anos, não que eu tenha tudo isso, nos últimos 20 ou 30 anos, o quanto a violência, por exemplo, tomou conta aqui da Bahia, Salvador. Eu vou perguntar aqui, eu tenho 40. Há 25 anos atrás, por exemplo, eu nasci e cresci na periferia, ali no Beiru, Tancredo Neves, no Cabula. Alguém conhece aqui o Beiru? Conhece, né? Eu nasci e cresci ali. Para você entrar hoje, eu fui palestrar numa igreja lá, né? Rapaz, eu desci assim, ó, segura na mão de Deus. Porque tava vários grupos, né, os gerentes do tráfico estavam lá. Mas nós fomos lá. E tem um trabalho abençoado do pastor Fábio, que está aqui, trabalho abençoado lá, que está resgatando vidas. Então, há 25 anos atrás, você ia ter lá aquelas ganguezinhas que usavam aqueles revólverzinhos enferrujados, né, um 32, um 38, de vez em quando um matava o outro, de vez em quando, né, enfim. Ou, no máximo, quando tinha umas brigas lá de murro, enfim, o negócio era assim, eu lembro. Né, pastor Fábio, inclusive, lá da região, eu acho. Se alguém tem uma outra impressão aqui, pode me corrigir. Mas, na minha visão, Salvador era assim. Tinha violência, mas era nesse sentido aí. Hoje, nós estamos vivendo o que a gente só via pela televisão lá no Rio de Janeiro. Guerra do tráfico, facções criminosas que tomaram conta do estado da Bahia, Salvador, todos os bairros agora estão dominados. Né? E não é mais um 32 enferrujado ou um 38, não. É metralhadora, é fuzil, é todo tipo de armamento pesado, causando terror na população, nas famílias. Nós agora somos os reféns. E aí vem esses pilantras, facínoras, criminosos, para dizer que vê lógica no assalto, para dizer que tem que desencarcerar. Isso é inimaginável. É a cultura da violência.
E aí é que entra a questão cultural, e por isso que nós vemos as músicas incentivando, cultuando o bandido, cultuando a violência, cultuando a prostituição, incentivando todo tipo de subversão na mente das crianças e dos adolescentes. Isso não é à toa. Não é. Até as imagens que às vezes você está passando ali no Instagram, ou quando você entra no site da Globo para ver uma notícia, vai aparecer um nu. Vai aparecer. Uma mulher de biquíni, ou um homem de sunga, ou alguém dançando. Isso não é à toa. É para quê? De maneira, no seu subconsciente. Você vê. Isso é perigoso até para o cristão. Imagina para o ímpio. Daqui a pouco ele está viciado em pornografia. Ele começa a preferir, ele começa a ver aquilo demais. Isso é guerra cultural. Foi isso que Gramsci ensinou. Nós temos que destruir a cultura deles. E a principal base é o quê? A cultura judaico-cristã. Destruir a família, subverter, inverter os valores. Lógica no assalto, violência. Geice, vamos para o vídeo 3 agora, né? É até que horas mesmo? Se deixar, eu vou até meia-noite, se vocês quiserem. É até 9? Só tem 13 minutos, meu pai. Mas vamos lá. Se passar um pouquinho, 10 minutos, não tem nada não, né? Então pronto, então tá ótimo. Obrigado. 20 minutos. Vai, pode soltar. Pode, pausa aí, Geice. Rapidinho. Pausa aí. Volta aí só um pouquinho para o início. Só para a gente ver a cara da figura. Quem está sentado ali? Lula, Gleisi Hoffmann e toda a trupe da esquerda. Toda a trupe da esquerda está ali. Tá? Agora pode soltar o vídeo. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não. Então, você vê, né? Ele viu o beijo. Algumas pessoas podem ter ficado assim, mas eu achei inusitado. Eu tenho 70, tenho não sei quanto, e tenho energia de 20. Ou seja, eu acho que ele sentiu algum tipo de atração, né, naquela imagem. Essa é a figura. Mas sabe qual é? Aí eu volto àquela questão. O diabo, o Satanás, ele usa pessoas, e esse sujeito, esse mesmo que está aí, se ele vier aqui no bairro, ele não vai dizer isso aí, não. Ele não vai falar que defende isso daí, não. Ele vai vir aqui com um discurso, adaptado. Ele vai virar um cristão, viu? Ele vai vir com a Bíblia na mão. Como? Assistindo os cultos. Agora ele virou cristão. Sabe por que ele virou cristão? Sabe por que ele se converteu? Obrigado por até lembrar esse fato. Sabe por que ele se converteu? Porque ele sabe que foi o voto cristão que elegeu Bolsonaro. E aí tem muita gente que diz, eu vou entrar nisso aqui agora, tem muita gente que diz, Bolsonaro é fascista, Bolsonaro vai destruir o Brasil, Bolsonaro odeia os negros. Olha, você, por acaso, vai ver um cristão que faz a coisa certa, que está defendendo o Brasil, que está defendendo a família cristã, você vai, por acaso, ver ele ser elogiado ou criarem uma imagem bonita dele? Não. Ele vai ser perseguido. Eu não estou comparando Bolsonaro com os apóstolos, mas para fazer aqui trazer aqui esse ponto figurativo. Os apóstolos foram perseguidos? Foram. Nós estamos sendo perseguidos? Vocês acham que o presidente da República, por defender a família, isso é inegável. Desde quando era deputado federal, ele defendia a família, e todas as vezes que a esquerda ia com pautas, inclusive uma das pautas que ele ficou conhecido no Brasil, foi quando a esquerda queria aprovar para que crianças fizessem a cirurgia de transgenitalização, ou seja, remover o seu órgão, ou virar menina e menina virar menino, sem precisar de autorização dos pais. Ele entrou lá na sala
e fez o rebuliço para impedir que aquele absurdo acontecesse. Leandro, você acha que Bolsonaro é um santo? Olha, ele não é um cara perfeito, mas Deus o escolheu para evitar que a desgraça tomasse conta do nosso país. Vocês não há dúvidas sobre... Vocês estão vendo o que é isso aí? Eles querem implantar de maneira generalizada isso aqui. Sabe por quê? É o caminho da nova revolução. A revolução comunista agora usa das piores espécies, dos piores pecados, usa essas pessoas que são adeptas à prostituição, são adeptas à violência. Eles vão usar essas pessoas contra nós. Por isso eles valorizam tanto tudo aquilo que não presta e incentiva para que cada vez mais crianças, adolescentes passem a adotar este comportamento subversivo, muitas vezes defendendo o criminoso, ou agindo como criminoso, ou se prostituindo, ou achando normal colocar agora no status do Instagram, eu sou bissexual, virou febre isso. Crianças e adolescentes. Ah, minha filha, você está ouvindo isso aonde? De onde é que vem isso? Ah, minha mãe, é porque eu sou K-pop. Já ouviram falar de K-pop? É, umas bandas aí agora coreanas que os artistas lá, eles não se identificam nem como menina, nem como menino. É. Isso chega aqui. Porque abre-se as portas para isso. Entende? Faz parecer que é um negócio bonito. E as crianças se envolvem. Porque, assim, a grande perversidade que se faz com criança e adolescente, sabe o que é? Criança e adolescente, principalmente quando está entre os amigos, está na escola, as crianças elas querem se sentir incluídas. Elas querem participar, elas querem ter amigos. E aí, quando a cultura que envolve essas crianças, essas gerações, é a cultura subversiva, o que é que vai acontecer? Essas crianças vão se comportar como tal, e aí, aquela criança que até, às vezes, tem uma orientação do pai e da mãe, ela quer ser incluída, ela não quer ficar no cantinho ali, né, excluída. E aí começa a ser atraída por aquilo. Por quê? Porque eles avançaram, meus amigos. Eles conseguiram avançar muito. E nós temos que reverter esta situação. Pode continuar, Geice. Não se descuidem! A performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, embora a gente não entenda como isso é considerado arte, gerou polêmica e causou revolta em todo o país. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Isso não é arte! Essa arte não representa! Não vamos tolerar isso não! Os protestos na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. No tatame do MAM, o público poderia modificar as posições do artista. A cena que causou polêmica mostra mãe e filha interagindo com o corpo deitado nu no chão. A menina... Pausa aí, Geice. Obrigado. Museu... Não, mas se você disser que isso daí não é arte, você é o ignorante. Não, vai estudar, você não sabe o que é arte. Então, a arte agora é você colocar um homem nu com os seus órgãos de fora, para que uma criança de 5 anos de idade vá lá tocar o homem corpo nu. Mas Leandro ali está na frente de todo mundo, a mãe estava ali, já é um absurdo. Mas isso daí tem um outro viés. É algo muito mais profundo, é a sexualização das crianças, é a permissividade para que crianças não achem mais estranho ver um homem nu. Ora, se a menininha estava tocando um homem nu ali, e agora eu estou aqui no quarto escuro com um estranho que está nu, para a criança pode parecer a mesma coisa. Essa é a intenção. Então, Museu de Arte Moderna, isso é o quê? Contra a cultura, destruição da nossa cultura. Eles querem agora colocar como se fosse arte o que não é. Eles destruíram a verdadeira arte. Eles destruíram o belo, o significado, porque assim, o homem, quando ele usa a arte, a verdadeira arte, ele tenta, através da arte, se aproximar de Deus. É por isso que a verdadeira arte, ela é bela, são esculturas bonitas,
pinturas que muitas vezes relembra a própria natureza. Essa é a verdadeira arte, é a busca do belo, sempre buscando se aproximar de Deus. Aquilo que é organizado, que tem coerência. A criação de Deus, ela é perfeita, porque ela é organizada. Ela é coerente, porque ela tem os seus fundamentos e as suas consequências. E aí, o que foi que aconteceu? O homem, mais uma vez, que quer ser sabichão, né? Ele, não quero mais saber dessa arte aí não, isso aí está ultrapassado, né? Agora eu quero a arte moderna. E esse negócio de arte moderna é tão interessante que eles fazem aqueles rabiscos, né? Já viram? Uns rabiscos que ninguém entende, bota lá, né, para exposição, e aquilo ali vale não sei quantos mil ou milhões de reais, e você olha assim, que isso? E tem quem paga, tem trouxa que paga. Aí você olha, que negócio é esse aí? Aí você vê um bocado de risco assim e tal. E aí eu vou contar uma história para vocês verídica. Que aconteceu. Esse negócio é tão louco, que aí teve um cara que foi visitar um museu desse, e aí ele, por algum motivo que eu não lembro exatamente qual é, ele tirou o óculos para fazer alguma coisa, e aí ele botou no canto da sala, né, da exposição. E eu não sei por que ele esqueceu. Ele esqueceu o óculos no canto. E aí o pessoal entrou para visitar esse museu. Gente, a coisa é tão louca, tão bizarra, que o pessoal, quando viu o óculos no canto, ficou todo mundo assim, ó. Será que tem um significado meio abstrato? O que será? Esse estilo, né, de arte moderna. Aí ficou todo mundo lá. Aí o cara, daqui a pouco, o cara veio. Ó, pessoal, licença aqui, eu esqueci o óculos. Aí ficou todo mundo. E essa ideia de arte moderna veio de uma crítica, inclusive, se aprofundou através de uma crítica de um cara que ele pegou um vaso sanitário usado para criticar o que estava acontecendo. Um vaso sanitário, fez lá umas pinturas loucas lá, e disse assim, então isso daqui é arte. Pegaram o vaso sanitário e transformaram realmente numa arte moderna, e até hoje esse vaso sanitário é cultuado. Eu vi essa foto, eu não, realmente, é real, eu só não identifiquei onde era, né? Uma escorregadeira, realmente, e o formato é de pênis. Gente, olha, tem muitas, aqui, inclusive, ali está um especialista, né, o Will, que ele verifica, né, através dos objetos ou da nova arte moderna, imagens que, na realidade, traz questões sexuais. Né? Temos aqui, não é isso, Will? Em alguns lugares aqui em Salvador. Olha, aqui nesse vídeo, eu acho que agora, já que eu tenho mostrado para vocês, mas aqui nesse vídeo aqui ainda vocês veriam uma outra exposição onde crianças e adolescentes estavam indo assistir essa exposição de arte, onde tinham lá quadros com pedofilia, zoofilia, e eles chamam isso de arte, inclusive com imagens de desenhos de crianças, como se fosse crianças trans. Enfim, aberrações. Ali inclusive está uma imagem ali, né, criança trans, enfim. As crianças estavam indo visitar isso, tem imagem também de zoofilia, pedofilia, mas é arte. Se você disser que não é, você é preconceituoso, você é radical, você é ultrapassado, você é fascista, você é isso, vão lhe chamar de um monte de coisa. Perfeita colocação. Exatamente isso. Mas, sabendo disso, o nosso inimigo, o que ele faz? Ele vai fazer exatamente aquilo que é o contrário do que a Bíblia ensina, do que Deus ensina, Só que eles... A grande questão, né, aqui já começando a entrar no que o nosso amigo ali trouxe para nós, o que nós vamos fazer? Eles conseguiram aparelhar tudo. O que é aparelhar? Se você for no Ministério Público, você vai ter lá esquerdista aos montes. Se você for entre os juízes, magistrados, desembargadores, você vai ver aos montes. Se você for no STF, já deu uma mudada. Vocês viram quanto tentaram impedir o ministro do STF, terrivelmente evangélico? Seguraram, tentaram. Por quê? 3 meses. Por quê, gente? Existe algo por trás disso. Eles não querem. Mas todos os demais que estavam lá
é o quê? A maioria foi o PT que colocou, e quando você vai ver lá, quais são as teses e as decisões que eles tomam a favor das pautas de ideologia de esquerda, pautas LGBT, ideologia de gênero, ou vê a lógica no assalto e vários bandidos são colocados nas ruas. Então, são coisas absurdas que acontecem. Eu mesmo, como advogado, eu falo, no Brasil não existe mais justiça. Não existe mais, esqueça isso. A coisa foi aparelhada, lá de cima para baixo. A gente vai para a educação, as escolas, as universidades, a mesma coisa. E aí nós vamos para a cultura, música, mesma coisa. Produção cultural também, de séries, animações. Cuidado com o que as suas crianças assistem dessas animações. Tem várias que estão trazendo ideologia de gênero e linguagem neutra. Várias. Vocês viram também o Papai Noel gay? Viram? Não, Leandro, mas é porque aqui nós somos cristãos, a gente nem acredita em Papai Noel. Eles querem atingir as crianças. E o Papai Noel chega, né, barbado, aí está lá o outro, coroa. O que é que você quer de presente? Eu quero você, Papai Noel. E aí se beijam. E a Globo, esse comercial é de um outro país aí, tá? Não foi produzido aqui, mas a Globo noticiou isso para todo mundo, e noticiando como se fosse uma coisa maravilhosa, é bonito. Isso é o quê, gente? É revolução sexual, revolução cultural, revolução sexual. Isso é para mexer na mente daqueles que estão despreparados. O que é que nós precisamos fazer? Eles também estão tentando aprovar para os pais terem relações com seus filhos, os pais casarem com seus filhos e irmãos, um com o outro, né? Sendo da família. Graças a Deus não foi aprovado, mas estão tentando. Perfeito. Bem lembrado. Teve também um projeto onde se queria já permitir também o incesto mesmo. Casamento entre pessoas da mesma família, pai com filho, filha com pai, enfim, as aberrações. E eles tratam coisas absurdas, né, como relações que não são mais entre homem e mulher, mas tem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, e eles chamam de trisal, chamam de bonito. A Tami gostava, né, a filha da Gretchen, né, ela vivia no trisal. Ela estava casada lá com outra mulher, mas tinha uma terceira pessoa no meio. Mas agora eu me converti, eu acho que eu não vou mais fazer o trisal, não. É um negócio nojento, bizarro, que, obviamente, ela não se converteu de verdade, porque muita coisa precisaria mudar ali. E isso nós temos que dizer. Nós não podemos aceitar essas relativizações que eles fizeram. E aí eu digo para vocês aqui, olha, a igreja tem um papel fundamental. Geice, você pode colocar agora no slide e colocar naqueles versículos? Tem como? Se tiver, ótimo. A igreja tem um papel fundamental. Uma coisa que foi prometida a nós e que nós cremos é que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. E o que tem se levantado contra a igreja é exatamente isso. É o inferno, é o Satanás, que tem se utilizado dessas pessoas, tem se utilizado da política, tem se utilizado dessas correntes de pensamento filosófica para influenciar as pessoas, para destruir a família, para tentar destruir a igreja. E o que eles querem é fechar as portas das nossas igrejas para que nós não venhamos mais a influenciar. O que é que nós temos que fazer? Chegou a hora da igreja acordar. Você pode chamar do que quiser, chama de novo avivamento, vamos chamar de novo avivamento. Seremos perseguidos? Seremos. Poderemos ser presos? Poderemos. E aí eu pergunto a vocês, eu estou sendo processado, recebi uma intimação ontem de novo. Eu estou sendo processado criminalmente. Mas eu vi os discípulos, eu pensei assim, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no comecinho da igreja, embora no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo foi preso ali, a ser crucificado, alguns ainda, né, deram uma titubeada, assim, mas depois todo mundo, tirando o traidor, seguiu com sua missão. Alguns foram decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, e presos, enfim, horrores. E eu estou aqui hoje, conheço a palavra de Deus, exatamente por conta desses homens que não abdicaram da fé,
E aí eu vou chegar aqui hoje, não, eu vou ser preso, vou ser processado. Eu vou ficar aqui dentro de casa, vou ser cristão em casa, porque aqui eu estou seguro. Esqueça isso. Esqueça isso. Você vai ser chamado de homofóbico, de transfóbico. Você vai ser acusado de que está atacando as instituições. Você vai ser acusado de que você está indo contra o novo comportamento da sociedade. Você vai ser acusado de várias coisas. Vão tentar lhe prender. Vão tentar prender pastores. Mas nós não podemos nos calar. Então, a igreja, e aí nesse cenário que nós estamos atravessando, ora, meu óculos tá passado, eu não vou conseguir. Tenho que trocar. Quem é? Ô, bênção, obrigado, viu? Eu não achava que eu não esperava essa oferta de amor. Obrigado, meu irmão. Ah, meu pai. Vai lá. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Certo. Mas pode ler aqui também. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Agora eu vou falar aqui uma coisa impactante, que eu não quero que, obviamente, ninguém se ofenda e nem traga isso para uma questão pessoal. Muitas igrejas e muitos cristãos, apesar de se dizerem cristãos, têm se comportado como verdadeiros ateus. Por quê? Influenciados por essa cultura que tudo relativiza, influenciados por essa cultura que você não pode magoar o amiguinho do trabalho, ou o coleguinha da escola, ou seja lá quem for, um parente, ou um filho, não importa quem seja. Nega-se a Cristo e nega-se a palavra de Deus e se esconde. Não é luz. Não é luz. E por que as trevas avançaram tanto? Eu tenho visto pessoas, inclusive algumas que eu conheço, que eram ferrenhas combatentes dessa questão de ideologia de gênero, mas sabe-se lá por que eu não sei. A filha, 2 casos que eu conheço, as filhas resolveram, por influência da escola, enfim, do que está tomado aí nas universidades, agora passaram a dizer que são homens. Fizeram a transição, tomaram hormônios, trocaram o nome, e essas mães, estou falando das mães porque eu não conheço os pais, essas mães que antes combatiam isso, agora são defensoras. Mudou. Por quê? Como agora eu tenho uma filha que virou filho, eu não posso falar contra. Então, trocou a verdade de Deus pela verdade ou pela mentira, o engano do homem. Ah, mas é minha filha. Problema. Problema. Corrija o seu erro. Aonde foi que você cometeu seus equívocos aí? Tem que odiar o pecado e manter a sua palavra. Está errado. Está errado. Não concordo. Eu te amo, minha filha, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Eu te amo, meu filho, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Está errado. Então, Jesus, ele diz, do mundo. E no dado momento, ele fala, vós sois a luz do mundo. Exatamente porque nós precisamos voltar a agir, voltar a sermos como imitadores de Cristo. As trevas estão aí. Mas Ele nos prometeu que nós somos a luz do mundo e nós podemos sim dissipar as trevas. O cristão agora tem que ter posicionamento. Chamem do que quiser, vamos chamar de quê? De um novo avivamento? Vamos. A igreja é agora
o último escudo, o anteparo para combater esse mal. Mais uma vez. E eu digo para vocês aqui, sabe por que o comunismo não avançou naquele período da União Soviética? Sabe o que foi que impediu o comunismo de avançar? Foram os cristãos. O senso de unidade cristã na mente das pessoas. Eles não contavam com isso. Eles não contavam com isso. Avançou aqui. Quando chegou para tentar avançar sobre os cristãos, sobre o Ocidente que tinha cultura cristã, calma lá. Aqui nós somos cristãos. E aí a coisa não avançou. Por isso, Antônio Gramsci pensou o quê? Então vamos destruir a cultura deles. E aí nós vamos subverter. E aí nós vamos avançar. E qual é o papel da igreja? Exatamente, mais uma vez, se levantar como exército de Cristo para combater esses absurdos que visam destruir a família de vocês, os filhos de vocês. Na última igreja que eu fui, inclusive, é porque aqui nós não temos adolescente aqui nesse momento, eu perguntei, vem cá meninas, aqui, alguém tem adolescente aqui, vocês já ouviram isso? Eu não sei se essa adolescente aqui, na sala de aula, você já ouviu algum professor tentando influenciar ou trazendo esses temas de ideologia de gênero? Já aconteceu com vocês? Estão vendo? Não é distante, não. É aqui. Os seus filhos, os seus adolescentes, as suas crianças. E é por isso que muitas vezes você não vai entender, e aí o adolescente ele vai crescer, ele vai se tornar jovem, começa a deixar de ir para a igreja, e aí você vai ficar aqui, poxa, fulano não está vindo mais para a igreja, por que será? Olha, menina, desde pequenininho está aqui na igreja, agora você está vendo, olha como é que ele está se comportando. Sabe por quê? Porque você perdeu a guerra para essa vida. Perdeu, porque você não está conhecendo o que o inimigo está fazendo. Você não está atento, ou não estava atento, como o inimigo está agindo, trabalhando dia e noite. E eu sinto lhes informar, o seu inimigo, ele vive para isso. É dia e noite. Ele vive para isso. É assim que eles agem. A vida deles é para isso. Enquanto nós que somos cristãos, o que é que nós queremos? Viver para Cristo, constituir a nossa família, cuidar dos nossos filhos, trabalhar, nos reunir, eventualmente com as pessoas que nós gostamos, sentar à mesa, comer uma feijoada, um macarronado, ir para a igreja. A nossa vida, resumidamente, é esta. Eles não. Eles odeiam isso. E eles vivem para destruir isso. Dia e noite, é assim que eles agem. E esse é o momento da igreja agir. Por que eu tenho ido levar essa mensagem para a igreja? Pessoal, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho um filho de 18 anos. Agora, recentemente, Deus me abençoou com uma filha que eu estou apaixonado, amo. 7 meses, preciosidade, com a mesma esposa, viu? Que tem gente, 18 anos de diferença, esse irmãozinho aí deve ter. Não, demorou, mas é com a mesma esposa, tá? Colchão magnético. Não, foi um negócio, é sério, eu vou falar com vocês aqui, eu vou aproveitar esses minutinhos. Gilvan e Dona Nilda mandaram um colchão magnético. No mesmo tempo, aquele ali, você mesmo, junto com Dona Geice, mandaram uma camisola de presente para minha esposa. E nós estávamos vivendo o ápice do Fica em Casa. Aí, né, depois de 9 meses, eu fui abençoado. Fui abençoado. E, gente, olha, não tem coisa mais maravilhosa para nós cristãos do que a família, do que os filhos, do que estar com as pessoas que nós amamos, do que estarmos com os nossos irmãos em Cristo e reunir as famílias. É um dos mandamentos que eu vejo assim como não tem como precificar ou definir um valor sobre isso. Não dá, porque a gente ama demais.
ama demais. E é por isso que eu tenho andado, tenho buscado levar essas informações, porque a igreja, quando eu falo a igreja, não é só essa igreja. A igreja de Cristo precisa se levantar contra essas portas do inferno que se levantaram contra nós. Eu digo para vocês, e tenho certeza disso, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é absoluta. Nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer essa guerra. Pode se levantar quem quer que seja. Pode se levantar quem quer que seja. O Satanás pode enviar quem ele quiser. A igreja vai vencer essa batalha. Nós seremos perseguidos. Seremos perseguidos, mas seremos perseguidos. Eu sinto prazer quando eu sou perseguido defendendo a palavra de Deus. Pode perseguir, pode se levantar. Esta palavra aqui, esta espada aqui, jamais será derrotada. E não sou eu, é Cristo, é Deus. Eu não sou nada, mas o Deus que nos usa, o Deus que usa cada um de vocês, o Deus que tem a igreja como a sua noiva, nós vamos vencer essa batalha. Mas para que possamos agir, nós temos que conhecer o inimigo, a sua origem, de onde ele veio, como ele evoluiu, como ele está agindo e quais são as suas estratégias. E meus amigos, aí a gente deságua inequivocamente na política. E aqui agora eu vou falar. Cuidado. Não votem, não escolham políticos de esquerda, comunistas, esquerdistas, PCdoB, PT, PSOL, PDT, outros partidos que estão tomados também, PSB. Exatamente, não. Eles são inimigos de Cristo. Eles criaram esse espírito anticristão que está aí. Eles querem destruir as suas famílias. Eles se vendem em favor dessa ideologia. Tem vários que estão em partidos como esses, que são ignorantes, mas são usados como instrumento do Satanás, a partir do momento em que ele se vende para votar em pautas absurdas como essas, que visam atingir as nossas famílias e as nossas igrejas. Portanto, nós, enquanto cristãos, inequivocamente, e aqui eu desafio as trevas, como é que um cristão pode ser de esquerda? Não tem como. Como é que o cristão ele pode ser cristão e defender aquelas pautas absurdas que nós vimos ali? Não tem como. Ou você é de Deus ou você não é. E muito mais do que isso, posicionamento, soldados de Cristo. É guerra, nós estamos vivendo uma guerra, grandes batalhas, mas nós não estamos desassistidos, nós temos o Espírito Santo conosco, é Ele que está nos movendo. E apenas um testemunho aqui para a gente encerrar. Deus tem mandado pessoas abençoadas. Olha, eu não conhecia Gilvan, eu não conhecia William, eu não conhecia Pastor Fábio, não é muita coisa não. Eu não conhecia diversas pessoas hoje que estão se unindo a nós nesse propósito, mas Deus ele é tão maravilhoso, e Ele manda a pessoa, e a gente começa a conversar, cria aquela afinidade, aí, você é cristão? Sou cristão. Você é cristão? Sou cristão. Deus está movendo os cristãos nesse propósito, não sou eu, é Ele que está fazendo a obra. Pastor Fábio, eu não o conhecia, aí ele entrou em contato com o irmão, e aí perguntou sobre essas coisas, e aí o irmão, fale com o Leandro, eu tenho contato, era um outro cara que eu não conhecia, que também é cristão. Deus está movendo. Hoje nós temos um ministro do STF evangélico, Deus está movendo. Vocês viram a esposa do presidente Bolsonaro? Aquela oração, o quanto eles estavam ali intercedendo? É guerra. Guerra. E agora, meus irmãos, eu tenho que lhes informar. Com estas informações que eu passei aqui para vocês, vocês não podem mais dizer, eu não sabia. Eu estou trazendo essa carga para vocês. Mas é bom. Vocês foram escolhidos.
Se vocês são a geração que está enfrentando estas batalhas, essa guerra, se não é a maior, é uma das maiores guerras contra a igreja, é porque você foi escolhido. Deus escolheu vocês para enfrentar essas batalhas. Deus escolheu vocês para vencer mais uma vez as portas dos infernos. E nós vamos glorificar a Deus por isso. E eu glorifico a Deus por isso. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. E se alguém ainda houver tempo e alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou aqui disponível para, se possível, responder. Pessoal, muito obrigado pelo tempo que vocês cederam aqui.